falando do Solar Esporte Clube Corinthians Paulista. Há meses, desde o impeachment do presidente Augusto Melo, desde a saída dele, referendada pelos sócios, e eleição um mês depois do presidente Osmar Stabile, a agenda da saída do Augusto Melo, e aí sim, já sem o apoio da Gaviões, sem o apoio de muitos conselheiros, ela incluiu a saída do Augusto Melo e a imposição da mudança do estatuto. Com tudo que aconteceu, porque as comissões não andaram, porque o Corinthians não fez nada antes da polícia, teve que esperar ele virar réu na justiça para os processos andarem. Aí teve um movimento empurrado pela torcida do lado de fora do Parque São Jorge, de fora para dentro, que esse estatuto não representava mais o que se precisava, porque ele não é democrático. E aí, pelo bem e pelo mal, porque só tinha caído um dirigente, o Tuma ressuscitou comissões que, segundo ele, estão lá desde o começo do mandato dele. É verdade, não posso dizer que não é verdade. Desde que ele assumiu no começo de 2024, ele colocou comissão de reforma do estatuto. Porém, as comissões de reforma do estatuto trabalhavam no modelo Brasília. Vamos ver, tal. E aí, essa foi uma imposição ali na mudança e as comissões existiram em setembro e em outubro. Justamente, e caminharam paralelamente ao coro que cresceu da Safiel, e com medo do que estava acontecendo do lado de fora, achando que a Safiel, então, era a única solução, dado o que aconteceu com o presidente, o outro presidente investigado pelo Ministério Público. Ontem, o Duílio, réu também na justiça por ter usado o cartão corporativo e lesado o Corinthians. 2 ex-presidentes réus na justiça por terem lesado o Corinthians. E aí, eles fizeram a comissão. Aí, quando foi no dia 24 de novembro, Piper, a gente até contou aqui, ia ter a reunião para votação do estatuto. E aí houve um grande movimento, inclusive de torcida organizada, dizendo, bom, mas as comissões não foram democráticas. Reforma de estatuto que ouviu quem? Quem falou que tem que mudar esse e aquele artigo? Não, queremos audiências públicas para votar o que tem que mudar do estatuto. E aí o que aconteceu? Começou a votação do estatuto, todo mundo durou 10 minutos aquela reunião. Não, peraí, vamos fazer diferente. Vamos fazer comissão, vamos fazer aberta a torcida. Eles querem falar, olha como eles são bonzinhos. Eles querem falar, eles querem dar opinião. Então, fizeram 10 audiências públicas para falar sobre a reforma do estatuto, que aconteceram nos meses de dezembro, nos meses de janeiro e na primeira semana de fevereiro. Você vê que um momento, né, pujante da vida pública do Corinthians, da vida política do Corinthians. Na última reunião da comissão, sempre reuniões mais esvaziadas, a TV Corinthians não podia passar, o Stabile não deixou. Então, para participar da comissão, da audiência pública, só indo presencialmente, sendo que a torcida era para ser democrático, mas para você participar da audiência pública tinha que ir no Parque São Jorge. TV Corinthians não podia, foi proibida de passar as audiências, uma bagunça. E aí, ontem foi marcada, então, no começo de fevereiro, ficou marcada para ontem, dia 9, quando teoricamente já teria acabado o Campeonato Paulista, a votação no estatuto. Funcionou assim, começou a reunião. Muito boa noite, senhores, que estão aqui desde 1910 e tal, muito prazer em revê-los, estamos aqui há 100 anos fazendo nada pelo Corinthians, então agora vamos votar. Aí o presidente do Corinthians, Stabile, pediu o microfone e começou a falar e dar conta de denúncias contra o presidente do conselho, dizendo que o presidente do conselho tinha ameaçado ele na pizzaria do clube, que tinha dito que se ele não fizesse o que ele queria, ele ia ele, e que tal, e que ele tinha ficado muito magoado. Aí o presidente do conselho retomou a palavra, teve confusão, deixa disso, empurra, uma coisa meio Cruzeiro e Atlético, só que sem nenhuma força física, um empurra ali, outro empurra aqui. O presidente do conselho chamou, bom, já que não tem condição de continuar a reunião, está cancelada, e eu vou, usando a atribuição do artigo 45 do Estatuto, que diz que é da Assembleia Geral, com consentimento, não diz a aprovação, essa é a leitura dele, então, do Conselho deliberar sobre mudança de estatuto, vou marcar uma Assembleia Geral para votar essa mudança de estatuto. E o circo acabou. Ninguém tem razão. Por quê? Num dia, o que o presidente do Corinthians fez, o presidente Osmar Stabile, de denunciar o presidente do conselho em frente aos pares dele sobre ameaças que ele estaria sofrendo, é muito válida, mas não estava na pauta do dia. A pauta do dia era a votação da reforma do estatuto,
que o presidente é contra, que a União dos Vitalícios é contra e que o CORE é contra. Essas pessoas todas apoiam o Stabile. Então, evidentemente, ele faz isso, ele cria ali uma questão na reunião, atrasa a reunião, e a reunião fica inviabilizada. Para o Tuma, que responde, e a reunião fica inviabilizada, também é bom. Estava claro que não seria aprovado, estava claro. A maioria dos conselheiros que estavam chegando reclamavam que não era uma reforma de estatuto, era quase um estatuto novo, tamanha quantidade de mudanças. Havia uma divergência se teria que mudar, se teria que ser aprovado sim ou não, ou se teria que ir artigo a artigo, e juridicamente teria que ir de artigo a artigo, senão ela poderia ser cancelada na justiça. Então foi um teatro da quinta série, de dois senhores de mais de 60 anos, se acusando, você é feio, você é bobo, você disse isso, você disse aquilo, sem nenhuma prova de nenhum dos dois lados, é só você me ameaçou, eu tenho testemunha, não, se eu não falei isso, eu também tenho testemunha, nada de material, e o Corinthians deixou de discutir mudanças importantes de artigos relevantes do seu estatuto, que pode democratizar minimamente o acesso do torcedor ao clube, porque esses senhores estão preocupados com a vou voltar ao começo, a eleição do final do ano. Até aqui temos dois claros candidatos no final do ano, Tuma e Stabile. Ontem eles brigaram. Então, acho que no Corinthians isso já está muito bem delimitado, né? Os blocos eles vão se alinhando e, na verdade, o Corinthians nunca tem só dois blocos e tal, mas me parece que nesse momento, até por tudo que aconteceu agora, né? Eu tendo a imaginar que o Corinthians não vai viver tanta fragmentação. Eu acho que as várias correntes elas vão se alinhar em torno desses dois nomes. Aliás, com os corintianos que eu tenho conversado, ninguém me fala, por exemplo, em uma terceira via de fato. A Miriam Atier está tentando articular uma terceira via, acho muito pouco provável. Pois é, eu também ouvi falar dela, vi vários posts e tal, mas me parece que se o Tuma enfrenta dificuldade, imagina ela, né? Como uma outra possibilidade de candidatura de oposição. Então, eu acho que no Corinthians a coisa vai rapidamente afunilando em torno desses dois nomes. E aí, o Corinthians vai ter aí 8, 9 longos meses de muitos lances, muitas cotoveladas entre esses dois blocos. Eu acho que 2026 será um ano em que o Corinthians, do ponto de vista da sua organização interna, não vai avançar em rigorosamente nada. Eles vão continuar brigando e vão adiar toda e qualquer possibilidade de mudança para o próximo mandato, seja ele de quem for. A gente teve um festival, para quem é do público catequizado, de declarações bizarras na chegada dos conselheiros à reunião. A gente já tinha ouvido lá atrás seu Miguel Marques e Silva, que é do CORE, dizendo que o clube não é do corintiano, é do sócio. E ontem o seu Antoine Gebran também, que está lá há 150 anos, falando que na chegada, o que o senhor acha da votação do fiel torcedor? Que não é só sobre isso, tá, gente? Isso é uma coisa muito importante, mas não é só sobre isso a mudança do estatuto. Há questões estruturais que são muito relevantes, inclusive para que o clube exista, com sócio ou sem sócio. E nada disso foi falado. Ele vira e fala assim, sou fiel torcedor, serve para comprar ingresso. Olha que ideia imbecil. Sendo que se for para isso, não vai ter mais de 40 mil sócios torcedores, porque só tem 40 mil ingressos para comprar por jogo. É de uma burrice ímpar. E continua. Quer votar? Compra um título. Assim, a mentalidade dessas pessoas é essa. E o pior de tudo é que pessoas relevantes do Conselho do Corinthians, que poderiam falar coisas interessantes ou posicionamentos mais firmes, não o fazem por conta da eleição do final do ano. Vou dar um exemplo aqui. Paulo Garcia, que seria um nome com apoio também centenário de várias alas do Corinthians, chegou e foi embora dizendo, não, eu não sei direito o que aconteceu, eu não sou advogado para saber se pode ou não pode ter a assembleia de sócios. Senhores, se deem ao respeito. O senhor estão ali representando o Corinthians, o senhor tem que saber. O Corinthians tem 2 presidentes réus na justiça, e deveria ter mais, porque ninguém faz nada, ninguém sabe de nada, ninguém cumpre nada, ninguém olha nada, ninguém sabe regra de nada, e todo mundo vamos ver, vamos votar, vamos deliberar, e ninguém faz nada.
O que aconteceu ontem deixou clara uma divisão entre os vitalícios, que perderiam muitos poderes nessa mudança, seria de uma forma rápida eliminada a figura do conselheiro vitalício, que é evidente, vitalício é o rei da Inglaterra, gente. O conselheiro do Corinthians pode ser vitalício, né? Não é uma monarquia. Então, tem que mudar. Uma coisa vitalícia é uma figura jurídica quase que inconstitucional no Brasil. Ninguém é para sempre nada. Então, teoricamente, não dá. E aí, eles não fazem nada, só que o que aconteceu, assim, há uma mudança clara. Os sócios trienais com uma certa relevância com a torcida, ou com o nome, tipo Rosalá, não sei quem, que querem ser candidatos com o voto do sócio torcedor, batendo firme que são a favor disso. E os vitalícios, que são contra o Tuma, porque o Tuma colocou em pauta isso, do lado do Estado. E o problema é que essa briga entre os dois lados deixou um grande poder de fora, que foi a Gaviões da Fiel. O presidente da Gaviões da Fiel, que estava presente lá, ao acabar esse teatro da quinta série, falou a seguinte frase, que deixa os dois lados com o olho desse tamanho, ó, Piper. Porque se os vitalícios estão articulando para tirar o Tuma via impeachment, via qualquer coisa, é também via Tuma que a Gaviões vê a possibilidade de, no dia 28 de março, aprovar o voto do sócio-torcedor. E aí o Ale falou o seguinte, o Ale, que é o presidente da Gaviões, não acreditamos em mais ninguém. Vamos fazer força para que a Assembleia Geral possa votar, mas não acreditamos em mais ninguém. Tirou o apoio dos dois lados. Então, estava até agora em silêncio, ganhou plaquinha, mas tirou dos dois lados. A União dos Vitalícios apoia o Stabile, e o Stabile quer poder participar do pleito no final do ano. E já há um movimento dos sócios do Corinthians e de conselheiros trienais para dizer que, como ele assumiu em maio, mesmo que temporariamente o Corinthians, e de fato em agosto, ele ficou mais de 1 ano e meio à frente do Corinthians, então ele não poderia ser candidato à reeleição, porque o Corinthians não tem reeleição. O Stabile se defende dizendo, não, mas o meu mandato começou em agosto, eu fiquei só no mandato tampão, eu cumpri só o rito estatutário. Vai ter briga, porque está todo mundo querendo o poder. Alguém quer o bem do Corinthians? Não. Está todo mundo primeiro pensando, pode até querer o bem do Corinthians, mas lá em terceiro lugar na fila. Primeiro é o lugar, o status, o cargo, o que eles estão fazendo. E eu não estou dizendo nem o que é bom e o que é ruim. Acho a mudança de estatuto boa, acho algumas coisas que o Stabile fez boa, mas compreendo também a crítica do Tuma, que fala assim, bom, eu pergunto várias coisas para ele, ou faço requerimentos para explicações sobre o que está acontecendo, e a presidência não responde. E o Stabile falou, ele fica me perguntando tudo que eu estou fazendo, eu não tenho que dar satisfação. O seu Augusto Melo também não dava satisfação. O seu Augusto Melo não dava satisfação. O seu Augusto Melo não apresentou as contas. Ele caiu por isso. E o Stabile está a ponto de, no mês que vem, ter que apresentar e aprovar as contas do ano passado. As do ano passado, retrasado, não foram aprovadas, mas agora em abril, tem que aprovar a do ano anterior. E ele foi presidente por 7 meses. Sim, afinal de contas, abril é o mês dos balanços, é lei, não é assim, o clube pode, eu vou empurrar. Não, em abril todo mundo tem que apresentar os seus balanços. Então é claro que ele deve estar correndo. E no caso dele, vai ser uma situação um pouco atípica, porque esse balanço do Corinthians referente a 2025 vai ter um pedaço do Augusto Melo, um pedaço do Stabile, e no meio aquele período de interinidade. Então, são 3 gestões aí de natureza diferente. Uma preocupação com a Lei Geral do Esporte, porque também as contas do ano passado, elas são baseadas no espólio da conta do ano anterior, certo? Você não parte do zero, você parte do balanço anterior. O balanço anterior não foi aprovado. Então, o Corinthians ainda tem muita coisa. Agora, eu acho que o Corinthians vai viver essa turbulência política até o momento da eleição e não vai fazer nenhum tipo de reforma. Porque, veja, é óbvio que isso vai ser judicializado. Duvido que alguém acabe recuando nessa intenção, por exemplo, de contestar a possibilidade do presidente Stabile ser de novo candidato a presidente. Então, e é óbvio que ele também não vai renunciar a esse desejo, até porque me parece que hoje
o presidente Stabile larga na frente. Ele, ao que tudo indica, tem apoio aí da maior parte dos conselheiros do Corinthians. E em relação à atitude da Gaviões, em dizer que não confio em ninguém, não apoio ninguém e tal, eu também vejo como um lance prevendo alguma barganha política lá na frente. Ou seja, eu estou aqui distante, eu estou fora, não confio em nenhum de vocês, mas lá na frente, dependendo de como a coisa rolar, nós vamos fazer o que a gente sempre fez. Nós vamos embarcar em alguma canoa. A Gaviões sempre fez isso. Muito obrigado por você ter ficado no vídeo até o final. Não esqueça de dar like, se inscrever no canal, ative o sino das notificações para ficar sempre atualizado nas últimas informações do maior clube do Brasil. A gente sai dessa por aqui. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui.